Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando nós nos encontramos e sempre nos encontramos ao redor da palavra para o nosso crescimento, para o aumento da nossa fé, pois nós estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. Estamos vivendo os dias apostólicos e proféticos de acordo com Malaquias 4, de acordo com Apocalipse 10, 7 e Efésios capítulo 1 e demais escrituras. Toda a doutrina dos apóstolos e dos profetas que estão colocadas dentro das escrituras para edificar o corpo, veja, edificar a noiva. Uma grande revelação que a mensagem trouxe para nós é que nós não somos mais igreja. Nós precisamos tirar de nossa mente esses hábitos tradicionais de igreja. Igrejas são as denominações. Veja, a verdadeira noiva, senhora eleita, ela não é uma denominação, ela não é uma igreja, ela é um corpo. Isso é claramente feito claro para nós em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios, por toda a leitura do livro de Efésios, e sabemos que ela é a senhora eleita, de acordo com a profecia, porque o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo das bodas do Cordeiro, veja, é o tempo da união invisível, é o tempo em que Cristo e sua igreja se tornariam um, e há um milagre acontecendo com a verdadeira noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a nova criação de Deus, ela é o resultado da palavra falada, pregada pelo profeta de Malaquias 4. Essa é a razão pela qual teve que surgir um ministério, primeiro, idêntico ao de Jesus Cristo, os mesmos sinais, as mesmas obras. Segundo, tinha que ter 7 letras em seu nome, tinha que terminar com H-A-M, e um retorno ao poder criativo que Adão perdera lá em Gênesis. Por isso, o segundo Adão, Jesus Cristo, de posse do título de propriedade em Apocalipse 5, passa por todo o processo de análise, de investigação, até que ele é decretado um parente do homem. Quando o ancião diz que ele é da raiz de Jessé, e se está identificando-o como Jesus homem, Jesus um ser humano, por conseguinte, o segundo Adão. E ele passa por toda aquela investigação, todo aquele tribunal, e ele é declarado digno. Então ele toma o título de propriedade que Adão havia perdido, o título da redenção, e desce em Apocalipse 10. Mas veja, Deus, ele fez o homem para habitar dentro do homem, e Deus fez do homem, veja, um coparticipante, um co-herdeiro do plano da redenção. Veja, quando Jesus toma o livro na sua mão e recupera o título, ele não fez isso para si mesmo, ele fez para a sua noiva. Então ele desce Apocalipse 10, a cabeça vem com uma peruca branca, ele vem agora para unir-se ao corpo, à igreja. Ele, a parte masculina, a igreja, a parte feminina. Veja, então ele vem, a palavra, para se fazer carne. Ele tem agora o segredo de quem nós somos, de onde nós viemos, qual nossa parte em todo esse mistério. Ele vem para nos dizer que nós somos parte do mistério, que nós estávamos em sua mente. Veja, que nós somos os únicos que temos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Nós somos os únicos redimíveis. Por isso o livro de Efésios é um livro de redenção, que revela onde nós estávamos desde antes da fundação do mundo. Essa é a razão pela qual ele disse à Virgem Nécia: não vos conheço. Ou seja, nem mesmo a Virgem Nécia estava em seus pensamentos. Somente a noiva, a senhora eleita, a virgem prudente, essa é redimível, e essa está voltando para Deus. Como Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. A senhora eleita, ela pode dizer a mesma coisa, viemos de Deus e estamos retornando para Deus. Então veja, para que tudo isso pudesse ser feito, veja, o nosso parente redentor, aquele a quem foi atribuído que era da raiz de Davi, Jesus, homem. Veja,
ele desce em Apocalipse 10 como nosso parente redentor, como dizia a lei, o Goel, G-O-E-L. Veja, ele tinha que pagar o preço da redenção, veja, ele tinha que passar por toda a investigação, por todo o tribunal celestial e ser aprovado, e tinha que ter amor, veja, amor no coração. Por isso temos São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A exemplo do primeiro Adão, que deixou toda a sua glória, deixou a eternidade, deixou o seu poder, deixou tudo, para poder descer lá embaixo, veja, e trazer sua amada de volta. Um tipo perfeito do segundo Adão, que deixou toda a sua glória, sua majestade, sua divindade, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, veja, e foi visto em forma de homem e tornou-se um servo. Este é o segundo Adão. Porém, agora este não veio pela via sexual, ele veio pelo poder da palavra falada, que é o poder original, que é a forma original, que é a forma perfeita. Por isso Paulo fala, quando vier o que é perfeito, o perfeito é a palavra falada. Veja, então Deus trouxe aqui no tempo do fim o segundo Adão, cumpriu os requisitos de posse do título de redenção. Veja, encarna em sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Havia uma obra para ser feita aqui no tempo do fim, que ele não pôde fazer em sua primeira vinda 2000 anos atrás, porque em sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, a igreja estava dentro dele, ele não tinha como ter comunhão com ela, não poderia receber glória dela, não poderia receber adoração dela, e também não poderia reproduzir-se através dela, porque a profecia seria que haveria uma semente da mulher. Veja, essa semente da mulher é a palavra, veja, que tem germe, colocada dentro do ventre da virgem, como o anjo fez com Maria. Veja, então Deus traz agora a restauração completa da palavra em todo o seu poder. Veja, essa palavra criativa. Por isso Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas obras que eu fiz, e maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Essa é a grande revelação. Então a igreja, durante 2000 anos, tem curado os enfermos, dado vista aos cegos, aberto os ouvidos dos surdos, curado os paralíticos, ressuscitado os mortos, mas ainda não havia o poder criativo sendo devolvido à igreja verdadeira. Então, o segundo Adão, de posse do título que Adão havia perdido. Que título Adão perdeu? Vida eterna. Ele era um com Deus, ele estava na imagem perfeita da palavra. Quando ele perde isso, dentro desse título estava o poder para controlar, para governar, mas o mais importante, o poder para criar. Então o segundo Adão, de posse desse título, desce agora para o casamento, porque sua igreja já apareceu em cena. Veja, como Eva foi tirada de Adão e Adão disse, tu és carne da minha carne, osso dos meus ossos, e por conseguinte ele poderia reproduzir-se, da mesma forma a igreja, depois de 7 eras, apareceu em carne humana, aqui no tempo do fim, a pedra de coroa desceu, o tabernáculo está pronto. Veja, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja, por isso que quando Jesus estava no Calvário, o soldado furou-lhe o lado e saiu água e sangue. Dali estava então saindo a verdadeira igreja, nascendo ela. Por isso Paulo fala que esse é um grande mistério, Cristo e a igreja. Então ele vem agora, no casamento do Cordeiro, Mateus 25, de posse do título, ele agora é o segundo Adão. Veja, ele vem para fazer a obra que ele deixou para esse tempo específico. E qual obra foi esta? Trazer os filhos prometidos pelo poder da palavra falada, e esta é a nova criação. Por isso Jesus é o princípio da nova criação. Sendo ele o princípio, como ele foi gerado? Pelo poder da palavra. Dentro de quem? De uma virgem. Ele estava a palavra feita carne. Então agora ele vem, a igreja do tempo do fim, uma virgem para a palavra. Ela não conhece credo, nem dogma, nada. A exemplo de Paulo, ela diz, nada me propus saber, a não ser a Cristo e esse crucificado. Nós dizemos, nada nos propusemos saber, a não ser a Bíblia e a mensagem. Nada mais.
porque somente na palavra que saiu, veja, a voz, veja, a palavra falada, esta voz que sai da boca do sétimo anjo, veja, a voz de Deus, Jesus Cristo, usando o seu corpo, o seu tabernáculo, veja, e ali está agora, o principado está sobre os seus ombros, homem é corpo, então do corpo sai a semente, então teve que haver um ministério, com 7 letras em seu nome, com um H-A-M, a exemplo de Abraham no passado. Veja, Abraão foi pai de uma nação natural, agora Brana é pai de uma nação espiritual. Veja, a palavra falada é a semente original. Então diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, tomando essa escritura, na página 303 da mensagem A Era de Laodiceia, diz o profeta, referindo-se a essa expressão. Veja, mas agora ele está no meio da igreja. Eu estou repetindo, porque é muito importante. Enquanto está ali revelando quem ele é nesta última era, somente aqui no tempo do fim, foi que obtivemos a revelação completa da divindade. Durante as eras, tudo estava meio embaraçado, porém aqui no tempo do fim, ele veio revelar-se claramente, sua soberania, seu caráter, seus atributos, os seus planos e assim por diante. Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação. A igreja, veja, ela é a obra-prima que pregou o profeta. Isso tem a ver com a igreja. Veja, esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador dessa igreja. Muitos homens estão completamente enganados quando se jactanciam de alguma coisa, O noivo celestial criou sua própria noiva. Veja, como o Espírito de Deus, ele desceu e criou na Virgem, a Virgem Maria, células das quais nasceu o seu corpo. Então diz o profeta, eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Veja, criação, haja. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Veja, dele foi dito, eis que corpo me preparaste. Veja, Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Veja, em um homem, ele era um homem Deus. Veja, ele era o filho de Deus. Ele era da nova criação. Que revelação temos aqui? O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro dessa nova raça. E ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1,18, que diz assim, ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Por isso ele é o primeiro da nova criação. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, você pode ver aí que embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, o casamento, ele se tornou nova criação de Deus. Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados, olha a palavra criar, em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4,24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é a velha criação reformada, ou não poderia ser chamada de nova criação. Isto é exatamente o que diz que é nova criação. Veja, é uma outra criação, distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, veja, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação, e ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Veja, agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador criando para si mesmo uma parte de sua criação. E esta é a verdadeira revelação de Deus. E esse foi seu propósito, e esse propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar para
até a última era, quando tudo terminaria e se verá ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Veja, seu soberano poder fez isso acontecer por seu próprio decreto. Ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isso acontecer. De que outra maneira ele poderia saber se ele não se garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem. Efésios 1:11, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aleluia. Você não está contente em pertencer a Ele? Pergunta o profeta. Meu irmão, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.